Olá pessoal, eu quero iniciar hoje agradecendo a todos que têm nos acompanhado, curtindo, comentando e compartilhando as nossas conversas aqui às terças e quintas-feiras. Sobre a mesa hoje nós temos uma expressão clássica do latim, divide et impera, que literalmente significa divide e impera, ou numa tradução mais moderna, divide para governar, divide e conquista. Esse é um termo antigo utilizado pelo imperador romano Júlio César por volta do ano 49 a.C. Júlio César dizia que para vencer uma guerra, uma das estratégias era dividir seus inimigos. Trata-se de uma estratégia de guerra para enfraquecer e subjugar os povos. Essa estratégia de guerra foi também sugerida pelo general e filósofo chinês chamado Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra. Ele viveu por volta do ano 500 a.C. e dizia o seguinte: use o inimigo para derrotar o inimigo, para se tornar poderoso em qualquer lugar. Essa terrível ideia de lançar um contra o outro para garantir uma vitória e o poder já vem de longe, como a gente está vendo. Mas foi Maquiavel, Nicolau Maquiavel, no início do século XVI, que em seu livro O Príncipe, além de ensinar aquela estupidez de que os fins justificam os meios, ou seja, que para atingir o seu objetivo qualquer meio pode ser usado, seja lícito ou ilícito, moral ou imoral, Maquiavel também resgatou essa ideia da antiguidade do dividir para conquistar e sugeriu que a melhor maneira para se obter o poder é semear intriga entre aqueles que governam para conseguir a separação e o enfraquecimento do adversário. Resumindo, esses homens defenderam a ideia de que se o inimigo estiver dividido, você tem mais chance de vencê-lo. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas infelizmente isso é verdade. Jesus constatou isso e nos alertou, inclusive, quando disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa que estiver dividida contra si mesma não poderá subsistir. Então, onde está o problema dessa temática? O problema está quando aplicamos a tese do imperador Júlio César, de Sun Tzu e também de Maquiavel nas nossas relações humanas, políticas, sociais, para obter o poder pelo poder. O problema aparece quando, para conseguir o que almejamos, nós mesmos provocamos a divisão entre as pessoas ou grupos para continuarmos imperando, reinando. Quando isso acontece, significa que fomos contaminados com a demência imoral, maquiavélica, de que o fim justifica os meios. Ou seja, para eu me manter no poder, seria justificável, então, provocar a divisão entre meus adversários. Mas isso está errado. Isto é literalmente o significado da expressão espalhar a cisânia, que foi utilizada por Jesus quando ele disse que o homem bom semeia a boa semente, mas o inimigo vem e semeia a cisânia, o joio, a briga, a desarmonia, a discórdia. Em nosso tempo, esse problema se manifesta de muitos modos. Por exemplo, há uma estratégia de marketing que poderia também ser chamada de propaganda de guerra, em que uma empresa é capaz de espalhar notícias falsas, chamadas fake news, notícias falsas referentes ao seu concorrente a fim de ficar com o domínio, imperando no mercado. Isso é uma forma de dividir para reinar. Ela não procura promover o seu produto, mas destruir o do outro. Quanto mais pessoas, elas pensam, ficarem contra o concorrente, maior será a chance dela conquistar o poder exclusivo, totalitário do mercado. Na política, penso eu, é o lugar onde isso mais fica evidente. A maioria dos políticos de nosso tempo acredita firmemente na teoria maquiavélica do dividir para governar. E por isso espalham a cisânia, a divisão na sociedade. A sede do poder, meus amigos, tem levado muitos maus políticos a desenvolverem estratégias para não permitir que as pessoas se unam na política. Se sentem ameaçados
por qualquer novo grupo que esteja se organizando na sociedade, seja ele bom ou mal. Ficam com medo de perder o poder. Então a estratégia é essa: dividem e subdividem os grupos a fim de enfraquecê-los. A ambição pelo poder fala mais alto do que o bem da sociedade. Ora, se a política é um instrumento necessário para dar ordem em uma sociedade, quem deve então estar à frente governando é aquele grupo que dispõe de melhores condições e capacidades para isso. E se existe alguém com melhores condições de realizar o bem da sociedade, por que eu devo olhar para ele como meu inimigo? Não seria ele um colaborador ao invés de um adversário? Talvez você já tenha visto isso. Surgem todos os dias pessoas, sobretudo nas redes sociais, pessoas ou grupos que, pleiteando chegar ou se manter no poder, se comportam de modo agressivo, marxista, maquiavélico, jogando uns contra os outros. Jogam político contra político, jogam político contra religião, joga religião contra religião, joga a população contra a política. O que pensam essas pessoas? Talvez nem elas mesmas percebam ou saibam, mas são vítimas. Vítimas, mas também propagadores dessa péssima filosofia relativista que acredita que a melhor forma de chegar ou se manter no poder é dividindo, difamando ou destruindo quem pensa diferente. Eu, particularmente, acredito que o caminho para uma sociedade fraterna passa pela unidade das pessoas de bem. Unir as pessoas que têm retidão de caráter e que buscam o bem comum é a única forma que vejo para transformar a realidade. Não é no conflito nem na guerra, mas na unidade e no consenso. Eu não acredito no dividir para reinar. Eu repito, eu não acredito no dividir para reinar. Na divisão não há felicidade verdadeira, pois a alegria de uns será certamente a tristeza e desgraça de outros. É na unidade que o ser humano se realiza de fato, que ele cresce e se transforma. É na unidade das pessoas de bem que nos tornamos uma sociedade melhor. Em nosso tempo, o mal está organizado. As pessoas de mal se organizam. Até o crime é organizado. Mas as pessoas de bem ainda estão divididas, separadas, segregadas. Cada um caminhando numa direção. Nós não chegaremos a lugar algum se nos mantermos assim, separados ou divididos. Não mudaremos nada na sociedade se continuarmos iludidos, pensando que aqueles 5.000 amigos do Facebook concordam com nossas manifestações solitárias. É preciso unir a sociedade sobre o pilar da verdade, em torno do bem comum, da justiça e da fraternidade. Estamos em busca de pessoas, eu repito, nós estamos em busca de pessoas de bem, que não perderam a esperança e que acreditam numa sociedade melhor para vivermos com os nossos filhos, com os nossos netos. Isso não é uma utopia, escuta isso não é uma utopia. Comigo estão muitas pessoas que pensam e agem dessa forma, acredite nisso. Você acredita que isso seja possível? Você gostaria de se unir a nós nesse propósito? Então eu quero te convidar a deixar aqui o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Quero também te convidar, meu amigo, minha amiga, a se inscrever em nosso canal no YouTube e a nos ajudar a divulgar o Sobre a Mesa, que está online sempre às terças-feiras e também às quintas-feiras neste horário das 13 horas. Eu espero que esse tema tenha te ajudado a refletir um pouco mais. Eu te desejo um forte abraço e até o nosso próximo Sobre a Mesa.